Então, minha irmã Nilza, graça e paz, né? Nós estamos aguardando até as irmãs chegarem, né? Mas elas não chegaram. E a gente começa por causa da hora mesmo da gente, né? Por causa da hora da irmã, minha hora também. E a gente começa aqui, vamos gravar. E depois elas acompanham pela gravação, né? Então vamos começar orando, né? Pedindo a Deus que nos abençoe e nos dê graça, sabedoria, né? Para que a gente possa compreender, né? E colocar em prática. Porque na verdade a gente precisa colocar em prática. Não é só aprender, né? Porque muitas das vezes a gente ouve, né? Mas não coloca em prática. Essa é a diferença. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós nesse momento queremos pedir a tua orientação e aqui nós estamos reunidos no teu nome para pedir a tua graça, a tua orientação e a tua sabedoria. Senhor, nos guarda diante de ti e nos faz buscar a tua presença todos os dias. Que tudo aquilo que nós viemos a falar, Senhor Deus, sirva de fortalecimento espiritual para nós e sirva também de fortalecimento espiritual para a nossa casa e a nossa família. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Kelly, aqui nós falamos as semanas anteriores, né? Falamos sobre a fé, né? A fé na sua prática, a fé e a ação, né, da fé sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo. E hoje nós vamos ver uma parte da fé em ação, né? Mas a fé em ação agora numa outra visão. Porque nós falamos das outras vezes que nós dissemos, nós fizemos assim um apanhado do que é a fé em ação para a vida no dia a dia. Mas a gente vai ver agora as questões de fatos bíblicos, que a fé foi colocada em ação, de forma que quem viveu a fé na sua plenitude, sem muita coisa, porque a gente às vezes, Nilza, o que acontece? A gente acha que para receber o milagre, ou para que Deus opere, né, maravilhas, ou que realize coisas grandes na nossa vida, na vida da nossa família, a gente precisa ser um Moisés, precisa ser um Abraão, sabe? Precisa ser um Davi, precisa ser um Elias, precisa ser um Eliseu, precisa ser um Paulo, precisa ser um Pedro. Não, é o contrário. Esses homens, né, como disse o apóstolo Pedro, esses homens eles eram homens igual a nós, que eram homens assim de verdade, que tinham as mesmas paixões, viviam as mesmas paixões que nós vivemos, sabe? Passavam pelas mesmas situações que nós passamos. Ou seja, muitos deles, né, no caso de Davi, teve que fugir, né, para que a vida dele fosse preservada. No caso de Elias, se escondeu dentro de uma caverna com medo que fosse assassinado por uma mulher, pela rainha. Se bem que não era uma mulher comum, né? Mulher comum, quer dizer assim, não era uma dona de casa, era uma rainha. Ela tinha poder para isso, né? Tinha um exército à disposição dela. Então, no caso de Moisés, também, que depois de ter tentado, né, ajudar o seu povo, né, alguns do seu povo, acabou sendo acusado de assassinato e teve que fugir. Né? Num outro caso, do próprio Davi, que estava com aquela situação de pecado, e Natã foi até ele e o repreendeu. Então, essa fé em ação que nós estamos vendo hoje, nós estamos falando, né, que a Renatinha já chegou também, ela inclui justamente uma questão de que eu e você, nós
precisamos entender que a fé, ela age na simplicidade. Só que a gente precisa entender que, apesar de Deus operar de forma sobrenatural, Ele opera na nossa vida de forma simples. Porque sobrenatural, gente, é para nós. Para Deus é natural. Para Deus tudo é natural, sabe? Para Deus tudo é natural. Realizar um milagre nesse momento, na vida da gente, aqui agora, que nós estamos precisando, sabe? Eu vou já profetizar na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, um milagre na vida do Kawai, sabe? O visto para sair lá para o Hélio, sabe? A salvação da vida de Zé Carlos, a mudança, sabe, de pensamento nas pessoas da minha família, a situação minha, né, para sair do meu processo. Isso para mim é sobrenatural, para nós é sobrenatural, mas para Deus é natural. E e Moisés, Abraão, é Abraão que eu queria falar. Moisés, Abraão, né? Isaac, vamos colocar Isaac também, o próprio Jacó, Davi, Elias, Samuel, né? Esses homens, eles viviam na dependência de Deus. Sabe qual às vezes acontece? Da gente muitas das vezes não receber de Deus assim, na totalidade o que nós precisamos, é que muitas das vezes a gente quer que as coisas, que Deus faça igual aquela passagem lá, não está aqui no texto não, mas eu vou ter que usar porque veio na minha mente. Igual aquela situação de Naamã, sabe? Naamã, ele estava acostumado com como que eles faziam lá o culto aos deuses lá, a Dagon e aos outros deuses lá, que os sacerdotes ficavam em pé e faziam, levantavam a mão e tocava e fazia um monte de coisa, se cortava, enfim. Todavia, no caso por isso que quando Eliseu falou para ele assim, falou para o moço, para Geazi, no caso, vai lá, manda ele se lavar no Rio Jordão 7 vezes que ele vai ficar curado. Por isso que ele ficou desmotivado. Nós, às vezes, isso é culpa minha. Eu estou falando de mim, é porque eu tenho que falar da minha vida, cada um tem que falar da sua. Muitas das vezes o milagre de Deus não acontece na naturalidade que ele deveria acontecer, é porque eu não entendo isso. E a minha oração, Renata, que eu fiz junto com a irmã Nilza aqui quando nós começamos quase agora, tem 8 minutos, Pastor, desculpa, eu hoje vou trabalhar até as 10 e me enrolei aqui. Não tem problema. Importante que você tá aí, vai ouvindo, tá? E a gente também não vamos demorar muito, não. E aí, na oração que nós fizemos, é que a gente escute isso que a gente está falando aqui e a gente coloque em prática. Eu estou falando isso para mim, Renata. Estou falando para mim, irmã Nilza. Sabe? Eu não estou dizendo para vocês. Não estou dizendo assim para vocês. Olha, vocês precisam. Não, eu estou dizendo para mim. Para eu mesmo. Sabe? Porque eu preciso. Porque, gente, é muito difícil. É muito difícil. As coisas são muito complicadas. Toda hora é uma peleja. Toda hora é uma palavra de desânimo. Toda hora é uma situação, sabe, contrária. Toda hora é um balde de água fria. Toda hora. Não é de vez em quando, não. Sabe por quê? Porque nós estamos mais próximos de Cristo. Sabe? E nós estamos na brecha pela nossa família. Porque tem gente que não tá nem aí, tá? Sabe o que é isso aqui, né? Na vida boa. Eu tô me garantindo na oração da Nilza. Tô me garantindo na oração da Renata. Não tô dizendo que isso seja uma realidade. Pode ser ou pode não ser. Eu tô me garantindo na oração do meu pai, na oração da minha mãe, estou me garantindo. Entende?
Mas a gente precisa entender isso. Então, para nós é sobrenatural, mas para Deus é natural. Você quer ver um exemplo? O que está aqui no texto aqui, que diz uma verdade central e prática para nós, é a seguinte: grandes milagres são operados por aqueles que põem a palavra de Deus em prática. Entende? Os milagres vão ser operados por nós, gente, quando nós colocamos a palavra de Deus em prática. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu no Antigo Testamento. Não no Antigo Testamento, no Novo, né? Primeiramente no Antigo. Lembra aquela passagem que lá de Josué, capítulo 6, versículo 2 até 5, 16 a 20? Deus chamou Josué e falou assim: Josué, olha só, eu vou entregar, deixa eu ler aqui para vocês. Josué 2, de 2 a 5, Josué 6, de 2 a 5, e depois o 16. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e aos sacerdotes tocarão as trombetas. Versículo 5. E será que, tocando-se longamente a trombeta de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá cada qual em frente a si. Versículo 16. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam a trombeta, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, levantando grande grito, rufraram, é isso mesmo, rufram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual à frente de si, e a tomaram. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Gritar depois que a muralha cai, qualquer um faz isso. Tá bom? Qualquer um grita. É muito legal quando o carro novo chegou. Todo mundo entra e vai passear. É muito legal quando o empreendimento já está montado, que é só entrar e trabalhar. É muito mole, né? Agora, difícil. O que é difícil? Você estudar, você fazer uma faculdade, você montar uma empresa, você começar, sabe, pequeno, ali, porta em porta. Eu estou dando testemunho da irmã Nilza, né, sobre isso. E também do que eu vejo de você fazer, Renata. O esforço, seu esforço também. E eu não estou lisonjeando vocês. É apenas o que eu estou no meu coração, sabe? Agora, vocês não dão desculpa. É isso que, ó, dá, não dá, e acabou a história. E aí, o que acontece? Então, gritar quando a muralha caiu é mole. Quando Deus mandou eles, ó, vocês vão rodear... Quantas vezes rodearam a cidade mesmo, hein? Pergunta. Quantas? 7, né? 6. Na 7ª eles gritaram. Uhum. Renata? 7 vezes. 7 vezes. As duas estão reprovadas. Eles durante 6 dias... Gente, o engraçado é que eu estava aqui, eu tava estudando, eu falei assim, eu vou fazer essa pergunta para elas. Eu não acredito que elas vão errar. Elas não vão errar. E eu li o texto, hein? Deus disse: vocês vão rodear a cidade 6 dias uma vez. No 7º dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes. Ou seja, 6 com 7, 13 vezes eles rodearam a cidade.
Só que eles rodearam a cidade 7 vezes, a muralha não caiu. Quando Josué falou assim, Vai gritar. toca a trombeta, que os sacerdotes tocaram a trombeta, sabe? E aí Josué disse, agora gritai. A muralha ainda estava em pé. Só que quando eles gritaram, sabe? A muralha caiu. Olha o que eu vou dizer para vocês. Hoje eu estou assim, desde de manhã, né, irmã Nilza? Na palavra, profetizando, me mandando. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou assim, desde manhã estou cantando, estou adorando, eu estou tentando ficar, estou tentando, sabe? Porque tem hora que a mente foge. Grita, canta, profetiza a palavra, profetize a palavra, profetize a cura. Deixa eu falar outra coisa para vocês aqui, para mim continuar. No Novo Testamento tem uma outra, porque a gente vai passar para outra história, tá bem? A gente vai passar para uma outra parte, por isso que eu tenho que terminar essa parte aqui. Diz o texto, já são 24, 9 24. Diz o texto de Lucas, capítulo de número 5, do 18 ao 20 a 24. Não vou ler não, por causa do tempo. É aquela passagem que 4 amigos levaram um doente numa maca. Lembra dessa parte? Então, quando aqueles 4 homens chegaram para levar aquele doente para dentro da maca, na presença de Jesus, eles não puderam entrar. Lembra disso? Eles poderiam ter pensado assim, pô, beleza, tentamos, né, virar pro doente lá, né, que estava acamado, deveria ser tetraplégico, né, e falado assim, nós tentamos, mas não deu, você viu, tem um monte de gente aí, não vai dar para entrar. Não, sabe o que eles fizeram? Eles subiram no telhado, tiraram as pastilhas, né, tiraram as coisas que cobriam, e quando eles tiraram, o que aconteceu? Eles fizeram um pouco mais. E aí, também aquele homem, eu até hoje, eu vou falar uma verdade para vocês, até hoje, na minha cabeça, aqueles homens estavam ali fazendo as coisas para aquele enfermo, para aquele homem que estava acamado, tetraplégico, alguma coisa assim. Mas eu não me dei conta que o próprio doente, ele se dispôs a permitir ser descido do telhado, podendo cair e poder até morrer. Então ele se permitiu, ele acreditou. E quando ele é colocado na frente de Jesus, descido na frente de Jesus, e Jesus fala para eles assim, perdoados são seus pecados. E aí o pessoal começa aquele murmúrio, quem é perdoado, Deus pode perdoar, blá, blá, blá. Para que você saibas que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, também digo, levanta da tua cama e anda. Aquele homem, ele começou a se movimentar de um jeito que ele tomou posse do que Jesus disse. Ou seja, gente, não é por causa do que o povo estava dizendo, que se podia perdoar pecado, não podia. Aquele homem, ele acreditou. E Jesus disse assim, tem até uma coisa que diz assim, olha, peraí, tá aqui o texto. Jesus, ele não achando, subiram. Versículo de número 20, né? Lucas 5:20 diz assim: vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé dos 4 amigos. Ninguém nunca pregou
sobre a questão da condição também do enfermo. Ele estava enfermo, acamado, sem poder andar, mas a cabeça dele estava funcionando. Ele se permitiu. Então Jesus, vendo-lhes a fé, tanto dos 4 homens, descendo o enfermo até Jesus, quando do próprio doente se submetendo àquilo. E quando Jesus disse disse perdoados são os seus pecados, e ordenou, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa, diz o texto no versículo 25 que imediatamente se levantou de diante dele e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Então, gente, é necessário uma atitude nossa. Gente, eu não me importo mais, sabe, do que vão falar, do que vão dizer. Agora eu preciso agir. Eu preciso agir. Amém? Nós precisamos agir. Eu não sei como é que vocês vão fazer. Lembra daquele camarada que eu falei que às vezes eu entrava no trem e ele estava se arrastando? Muitas das vezes eu ficava olhando aquele homem lá e falava, meu Deus, e eu não botei a fé em prática. São essas coisas que a gente precisa pensar. Amém? Vamos terminar essa parte? Tá bom? Vamos terminar essa parte aqui para não ficar grande o vídeo aqui. E a gente passa para outra, que já são 9h29 também. Amém? Vamos fechar esse primeiro vídeo. Daqui a pouco a gente começa no outro.